Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente debater e conversar sobre educação parental. Estou aqui com o Fábio Benítez, CEO da Irium. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Via? Bem-vindos. Hoje a gente vai falar de algo bem bacana, bem comum, né? Bem importante para as famílias entenderem, que é o bullying. E mais uma vez estamos aqui com o Dr. Gustavo Peixoto. Dr. Gustavo, muito obrigada por ter vindo. Nosso primeiro episódio, né, que fizemos juntos foi muito bacana, então ele veio de volta para agregar mais valor aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem, eu que agradeço pelo mais esse convite. E como bom baiano, vou parafrasear o poeta Belmarx. Se me chamar, eu vou. Estarei aqui sempre que possível para a gente falar sobre esses temas tão relevantes para a escola. Já é de casa, gente. Ele Exatamente. já é de casa. Bom, vamos falar sobre bullying, né? Que é um tema que eu creio que passa por todas as casas. Seja da criança até o adolescente, né? E o que a gente entende por bullying, doutor Gustavo? Eu, pelo menos, para mim, bullying é aquela implicância, claro, falando de uma forma bem reduzida, né? Aquela implicância que a gente faz com um coleguinha o tempo todo e fica brincando até chegar ao ponto da humilhação. É isso mesmo que é bullying? Judicialmente, juridicamente, o que é bullying? Juridicamente tem sim um conceito do que é o bullying, mas antes eu quero fazer mais duas ressalvas sobre o que ela falou. Bullying passa por todas as casas, mas ela citou as idades. Sim, na educação infantil, 3, 4 anos, existem casos claros de bullying, então bullying não é coisa só de adolescente. É verdade. E bullying também não é só coisa de escola. Tem bullying em casa, nos condomínios, nas academias de judô, de futebol. Então esse é um alerta que a gente tem que estar atento sobre esse assunto em todos os lugares, não só na escola. Juridicamente, tem uma lei de 2015, a popular Lei do Bullying, que traz lá, no seu primeiro artigo, a definição do que é bullying. E até para a gente entender se aquele ato é ou não bullying, a lei traduziu essa palavra inglesa para intimidação sistemática. Então, para fins legais, intimidação sistemática é todo ato de violência psicológica ou física intencional, repetitivo, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas para justamente subjugar, causar dor. Bullying não é para enaltecer, não é para alegrar. Bullying não é brincadeira. Brincadeira, os dois estão dando risada. Bullying não é briga, briga é ação e reação. Então, bullying é uma relação de submissão, de subjugar aquela vítima e de forma continuada, a intimidação sistemática. Então vamos já começar a pensar isso. Nem toda agressão é um bullying. Foi uma agressão, um fato isolado, aconteceu naquele dia, vamos cuidar. Mas todo bullying é uma agressão. Então não tem nada de bom, nada de legal quando o assunto é bullying. Intimidação sistemática. Bacana. Fábio, diante do que o Dr. Gustavo apresentou aqui, né? Como lidar com o bullying como professor, como diretor, né? Vamos começar pela escola primeiro. Como tratar o bullying dentro de sala de aula? Bem, aqui no nosso podcast, a gente procura sempre ser prático, ser responsável, né? E quando a gente tem soluções muito simples, né, a gente evita. A gente aqui não fala de soluções simples. Basta você fazer isso que vai resolver, né? Basta processar a escola, processar o amiguinho que vai resolver, né? Então, no meu ponto de vista como educador, esse é um caminho que você deve adotar, é uma solução que você deve adotar, se necessário, mas não termina nesse ponto, né? Não termina aí, quando a gente tem uma situação, né, evidente, né, vamos dizer assim, de bullying, né? Por quê? Porque a vida do seu filho e sua filha, ela continua, né, depois dessa ação jurídica e tal, né? E como é que você quer que ele veja aquela situação e ele saia dessa situação, né? O que a gente quer construir, né? Lembrando que educação é aquilo que você lembra depois que você esquece tudo que você aprendeu, né? Então, assim, passou aquele processo, né? E o que ficou, né? Isso é a educação que a gente quer. E aí, né, mais uma vez sendo prático, sem soluções milagrosas, né, eu acho que a família tem que atuar de duas formas, né? Uma forma é fortalecer o seu filho e sua filha, né, psicologicamente, para ela poder lidar com as situações desconfortáveis, seja sistemática ou não,
da melhor forma possível, ou seja, ela tem que saber se defender, tá? E aí eu não estou colocando essa questão de que devemos nos preocupar para criar nossos filhos e filhas com ferramentas de defesa, como se isso fosse só a solução. Não é só isso, né? Se necessário for, né, caminhar, né, com um diálogo direto com a escola, né, ou com a instituição, né, que envolve aquilo, né, de, poxa, eu quero uma ajuda institucional para ajudar o meu filho e minha filha a lidar com essa intimidação sistemática que ele está vivendo, ele bullying, a família tem que fazer, tá? Se ela entender dessa forma. E a gente vai construir isso aqui no nosso podcast, né? Sim, em que situação a gente faz isso ou não, tá? Se tiver que ir para uma via legal, se não está resolvendo o diálogo, a gente deve fazer isso também. Então, acho que a família tem que atuar nos dois pontos, né? Uma coisa é resolver, né, diretamente o episódio ou os episódios, né, assim, dar uma solução para isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a família também tem que, né, fazer com que, né, as ferramentas de defesa, de autoconhecimento, de solução de problemas dos seus filhos e suas filhas cresça com esse processo, para que ela saia mais fortalecida, sabendo como se defender, seja juridicamente, seja no diálogo, né, seja fisicamente, né, enfim. A criança ou adolescente tem que saber se defender, né, independente do caminhar jurídico ou não. Entendi. Falando em defesa, existem leis. Quais são as principais leis que tratam do bullying, doutor Gustavo? A principal lei que trata sobre o bullying é uma lei de 2015, 13.185, sou muito bom de número não, mas eu acho que é isso mesmo, 13.185 de 2015, que ela institui um programa de prevenção e combate ao bullying, mas a palavra primordial sempre é prevenção. Outras leis também tratam sobre esse tema, e no Brasil muitas vezes é isso, a gente cria uma lei, não dão muita importância, a lei saiu em 2015, quando foi em 2018, colocaram esse tema bullying na LDB, a Bíblia da Educação, acho que mais ou menos assim, olha, vejam, na LDB, que pelo menos na LDB você vai olhar, não é gestor escolar. Aqui está falando, tem que ter um programa efetivo em relação ao bullying. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente também traz esse assunto e mais recentemente, em janeiro de 2024, o bullying foi tipificado, ele foi considerado desde janeiro de 2024 a um crime. Está lá no Código Penal que bullying é crime. Bullying e cyberbullying. Inclusive, a pena para o cyberbullying é bem maior do que em relação ao bullying, justamente por conta do alcance e dos danos que esse tipo de situação pode causar quando ele é feito através de internet, rede social, jogos, seja lá o que for. E hoje em dia está, entre muitas aspas, nem acho que vou usar a palavra correta, na moda, né? As redes sociais, e todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, né? E às vezes essa opinião, ela passa por isso, né? É uma agressão, na verdade não é uma opinião. Né? Recentemente eu presenciei um caso pessoal, né, de uma menina que ela não conseguia, até comentei aqui num podcast, eu acho, ela não conseguia mais se identificar olhando no espelho por conta dos filtros do Instagram, de tanto ela usar filtro do Instagram, filtro, chegou uma hora que ela não se reconhecia mais. E na época não abria assim, mas depois dessa fase entrou justamente a fase das amiguinhas em volta, né, começarem a brincar, entre muitas aspas, sobre esse assunto, né? E hoje em dia é muito comum, né, você ver as pessoas tendo opiniões que na verdade não são opiniões, são agressões na internet, né? Fábio, como lidar com isso, né, pedagogicamente? Seu filho tá ali e vamos trazer a criança que sofre, né? Porque eu imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que você olhar seu filho sofrendo uma agressão na internet, que você não vê quem é a pessoa que está fazendo, você não ali fisicamente, né? Você não está de frente com a pessoa, porque acho que a nossa vontade é agir como pai, como mãe, mas como agir com o filho que está sofrendo esse tipo de bullying? A questão do cyberbullying, né, que o Dr. Gustavo mencionou aqui, é muito comum, né? Então o bullying não é só na sala de aula, né? Então na internet tem bastante, né? Inclusive a gente vai falar sobre a questão da responsabilidade da escola em relação à questão do cyberbullying também, né? E pais e mães têm que estar bastante atentos em relação a isso, né? Inclusive a nossa série, né, que fala sobre, né, os efeitos da internet, das redes sociais, né, que a gente está
trabalhando aqui no nosso canal, ela é essencial e a gente recomenda para os pais todos os episódios que a gente vem, né, falando sobre, né, o livro do Jonathan Haidt, que fala sobre exatamente acesso à internet e principalmente redes sociais. E como a gente falou, né, nesses episódios, pais e mães têm que estar sim atentos ao conteúdo que os nossos filhos acessam na internet, né? A gente sempre recomenda, né, que seja feito de forma clara, né, ou seja, conversar com seu filho e sua filha que o que você está acessando, deixa eu ver, né, deixa eu avaliar, né? Esse é um ponto que, né, não deve ter tabu, né? Muitos pais e mães hoje querem ser amiguinhos dos filhos e falam assim, não vou invadir esse espaço, e esquece da responsabilidade primária que eles têm em relação a isso. Então, a gente fala sem tabu que pai e mãe tem que dizer claramente para o seu filho, eu vou verificar o que você está acessando, até ter segurança, né? Quando o seu filho tiver 15, 16, 17 ou 18 anos, né? Ter segurança de que ele lida bem com todo esse tsunami de informações e de tratos que a gente vê principalmente nas redes sociais. Esse é um ponto. Tá? O outro ponto é como é que seu filho e sua filha está se comportando nos últimos tempos. Né? De repente, era uma criança alegre e está mais uma criança, né, sozinha, triste. Né? A adolescência a gente passa por altos e baixos, né? E aí o pai e a mãe têm que ter a sabedoria, que eu sei que não é fácil, de conseguir distinguir isso. Né, o quanto que é intensa essa tristeza, esse isolamento, a ponto de se preocupar. Né? E aí, a partir desse momento, né, poxa, o que está acontecendo? Olhar um pouco mais de perto. Né? E se tiver, né, de fato, um episódio de cyberbullying, lidar primeiro com o entendimento de onde está vindo, de uma fonte próxima da criança. Né? Então, tem diálogo, né, tem aproximação, tem ação. Né? Não, meu filho expõe muito conteúdo na internet e aí é anônimo o ataque, né? Os haters ali estão comentando. Poxa, ela não sabe lidar com essa exposição de conteúdo e com os haters? Não, acredito que ela não possa fazer isso então. Né? A gente sempre fala aqui bastante sobre a questão de liberdade e responsabilidade. Uhum. Então, se o filho e a filha têm liberdade para postar vários conteúdos na internet, tem que ter a capacidade de lidar com os feedbacks negativos, com os ataques, os eventuais até haters, né, que a gente sabe que não é fácil. Então, talvez provavelmente a criança não possa fazer isso. E o pai e a mãe têm que saber também cortar e limitar essas ações. É verdade. O Fábio falou sobre um sinal do bullying, a gente tem que estar atento sobre esses sinais que aquela pessoa que está sofrendo bullying apresenta. Tem esse caso clássico de solidão, de isolamento, todo mundo sai na hora do intervalo, só ele fica dentro da sala de aula. Sabe quando você vai na festa do seu amigo e você vira para o seu filho, vai lá brincar com as crianças que estão ali, ele não quer ir? Às vezes não é vergonha. Porque se na escola, que é o ambiente dele, ele está sofrendo algum tipo de violência, imagine um ambiente que ele não conhece. Então muitas vezes ele está ficando porque ele está sofrendo alguma coisa. Ou então o contrário. Do nada ele começou a ficar agressivo dentro de casa, começou a ter muita insônia porque ele está tendo pesadelos, recusa de ir para a escola porque é lá que ele vai sofrer isso, ou recusa de ir para a aula de judô, de karatê, de futebol. Então sempre tem alguns sinais que a gente tem que estar atento. E o cyberbullying, a grande questão dele, e por isso que inclusive a pena dele é maior, quando o bullying acontece numa sala de aula, em um condomínio, fica restrito àquele ambiente. Cyberbullying não, é a progressão exponencial. Tá? Então ele acontece hoje em um local, amanhã ele está no Brasil todo, e eu sou filho, eu sou sobrinho, é o vizinho que vai estar lá atento a isso. Algo muito bem retratado, e aqui o Fábio falou também sobre a questão do olhar, do zelar pela criança, naquela série que fez tanto sucesso na Netflix, A Adolescência, que trata sobre isso, e para mim a frase principal daquela série é o pai virar e dizer, no último capítulo, poxa, para mim ele estava dentro do quarto dele, para mim ele estava seguro. E foi justamente dentro do quarto dele que aconteceu todas as questões, e quem não assistiu, por favor, uma leitura obrigatória, essa série Adolescência da Netflix, sobre esse assunto. Bacana. Sim. Traz um caso que torna-se extremo, né, de violência mesmo, de assassinato e tal, mas a causa é super comum. Né? Curtidas, né? A causa é dia a dia. Né? Então a série realmente é uma ótima referência,
né? Agora, a dica para os pais, né, mães que forem assistir, é um causa comum e uma consequência extrema. Então, assim, né, não é por ser só consequência extrema que a gente não deve dar atenção à causa, e também não é porque a causa é comum que a gente vai imaginar que todos vão fazer aquilo, né? Mas a gente realmente tem que estar atento à causa, que é como, né, os nossos filhos e filhas respondem a todo o conteúdo que vem na internet, né? A grande questão, né, da internet, a gente fala isso aqui também com frequência, né? Qualquer pessoa, né, de forma anônima na internet pode fazer qualquer tipo de atrocidade, né, por ser anônimo, né, no dia a dia com a sua cara ali não é a mesma coisa, né? Então a internet tem que ser vista, e principalmente as redes sociais. Eu acho que as redes sociais são muito mais perigosas que a internet em si, né? Tem que ser acessadas com equilíbrio, e os pais e mães têm que observar a resposta, comportamento dos filhos a partir disso. Eu penso que você deve falar também com o seu filho. O Fábio falou aqui de anônimo. Só que hoje, internet não é mais terra sem lei. Existem hoje delegacias especializadas nisso. Conscientize seu filho que não adianta ele pegar um celular, fazer um perfil fake no Instagram e achar que não vai ser descoberto. Vai. Todo celular, você não tem o seu CPF? Todo celular tem um númerozinho chamado IP. E aí vai ser descoberto de onde saiu aquela foto, quem filmou aquele vídeo, quem editou aquilo ali, quem postou aquilo ali. Então, cuidado, porque as pessoas... Hoje existem vários mecanismos, várias delegacias no plural de combate a crimes digitais, e o anonimato já não está mais tão no anonimato assim, justamente por conta dessas questões de verificações de celular, de GPS, tudo já é possível verificar. Então, passe essa conscientização para os seus filhos. Eu tô aqui só aprendendo. Bacana essa troca de vocês. E aí eu queria agora devolver essa questão do cyberbullying como uma prevenção. Tempos de tela, né? Estamos em tempos de tela, rede social. Como que a escola e como que os pais, né, podem prevenir o cyberbullying? Quem responde primeiro? Deixa eu responder primeiro, vou dar um gancho, que a gente falou já bastante aqui nesse podcast, né? Ou falamos um pouco sobre a questão da vítima, né? E agora acho que a gente deve tratar também um pouco, né, de quem pratica cyberbullying. Por quê? De uma forma geral, né, a gente pode falar que os pais e as mães olham para os seus filhos, né, como, né, a perfeição na Terra, né? Então... Meu filho é um anjinho. Meu alecrim dourado. Meu alecrim dourado. Meu filho não mente. Ele nunca faria isso. Caso ele não faz isso. Nossa, ele vai na igreja, né? Ele é lindo, né? Enfim. Mas, assim, a gente tem dentro de nós, é uma coisa que eu, educador, defendo, né? Assim, a capacidade de fazer coisas boas e coisas ruins. E a inteligência, a educação, é exatamente a gente fortalecer a capacidade de tomar decisões de fazer coisas boas, né? Tanto para a gente como para os outros, né? E dizer não para as tentações de fazer coisas ruins para nós e para os outros, que muitas vezes parece divertido, no caso do cyberbullying, como a gente está falando aqui, né? Então, não é incomum que seu filho e sua filha pratique algum tipo de bullying ou comentário maldoso, né, que vá machucar alguém ao ler, né, aquele comentário. Às vezes, por parecer engraçado, faz de forma mais ostensiva. Às vezes, por sentir pertencido no grupo, faz, né, de forma ostensiva também, para o grupo achar engraçado e ali ter uma troca. Então, tem um incentivo coletivo que acaba sendo ruim. Então, pais e mães também têm que estar atentos, né, à prática do bullying por parte dos seus filhos, né? E isso não pode ser banalizado, né? Então, a gente vê muito também pai e mãe, quando percebe isso, mas foi só uma brincadeira. Ele não é assim, né? A gente tem que, como ser humano, né, eu tenho essa convicção, a gente tem como ser humano, né, tirar a ideia de que existem pessoas boas e existem pessoas ruins. O mundo não é assim. O mundo é formado de pessoas que têm a capacidade de executar, de fazer coisas boas e coisas ruins. E o seu filho, sua filha, é capaz de fazer coisas ruins, sim. E cabe você, como pai e mãe, orientar, mostrar, né, assumir a responsabilidade e pedir desculpas quando isso acontece. Então, isso, de fato, é um momento de atenção que nós, como pais e mães, devemos ter às ações dos nossos filhos e agir dessa forma, para que eles aprendam, né?
A gente vê muitas vezes assim, ele fez uma coisa ruim, ele é um adolescente ruim, ele é um adolescente mau. Isso não é o comportamento de um educador. O educador tem que ver, você fez umas escolhas ruins. E essas escolhas ruins exigem o quê? Pedido de desculpa, reparação, né? A gente, né, juridicamente tem muito, né, sobre isso, né? Qual a reparação adequada, né, para aquela ação ruim, né? Para não se tornar uma questão jurídica mais pesada, né? Então, é pedido de desculpa, ajuste de conduta, praticamente um TAC, praticamente um termo de ajuste de conduta que seu filho e sua filha deve, né, admitir, aceitar, cumprir, caso ele seja um executor de práticas ruins, ou no offline ou no online. Nós falamos aqui inicialmente da vítima, o Fábio falou agora sobre agressor. Eu participei semana passada de um evento em São Paulo, que esteve lá a Ayla. Ela mora na Finlândia, ela é educadora na Finlândia, que é tido como um dos países referência nessa questão da educação. E a palestra dela foi sobre isso, sobre prevenção ao bullying. E lá tem um programa chamado Kiva, que ele foca justamente no terceiro personagem do bullying, que é a plateia. Ele não é o agredido, não é o agressor, mas ele está ali do lado. E aí a plateia pode ser uma plateia ativa, que dá risada, que corrobora, que filma, ou a omissa, que vê e nada faz. E são esses dois tipos de plateia que a gente não pode ser. A gente tem que ser interventor, tem que combater esse tipo de situação e começar a trazer isso também para as nossas crianças. Se você vê essa situação, porque muitas vezes a vítima não tem coragem, não tem nem vontade ou condições de denunciar ou de rebater, chame o professor, a diretora, avise ao pai, avise alguém. Então a plateia hoje ela tem que ser um fator no bullying de combater, não ser plateia, ser interventor em relação a isso. Então nós temos aqui esse tripé do bullying. E sobre o cyberbullying, a escola hoje tem a questão da lei do celular, que não pode mais utilizar celular nas escolas, tá? Então isso já diminui um pouco essa questão do cyberbullying nas escolas, mas como foi a minha primeira fala aqui, bullying não é só nas escolas, acontece em outros lugares, e variavelmente muitas vezes o aluno leva escondido, e aí a escola vai ter que tomar as devidas medidas cabíveis, mas mesmo fora da escola, se o aluno faz algum tipo de cyberbullying na rede social, no WhatsApp, a escola pode sim, uma vez que utilizou fotos desse aluno que está lá, logomarca da sua escola, ela pode sim tomar essas medidas disciplinares em relação a esse aluno. Se for com outro aluno dela, ela pode e deve sim intervir. Bacana, importante isso, importante. Quando a gente lida com adolescentes, com crianças, né? Esse tipo de informação é bem pertinente. Voltando agora para o bullying nas escolas, né? Vamos sair um pouquinho do cyberbullying, vamos voltar para o bullying nas escolas. O que a legislação determina para as escolas, né? Quais são as obrigações das escolas? A escola tem que entender, e eu vira e mexe, eu ouço essa frase, mas doutor, eu combato o bullying na minha escola. Quando eu ouço isso, a primeira coisa que eu digo é, então você errou. Porque se você está combatendo o bullying na sua escola, quer dizer que você permitiu que esse aluno fosse vítima de uma violência psicológica, de uma violência física, durante dias, durante semanas. Cadê o seu olhar? Cadê a sua atenção em relação aos seus alunos se você não conseguiu perceber isso? Escola é local de prevenção, e a lei pede isso. Tenha um programa efetivo de prevenção ao bullying. A lei determina que você tem que capacitar a sua equipe, e a lei, no meu entendimento, ela é falha no sentido que ela diz: capacitar professores e equipe pedagógica. Não, toda a escola. Porque no horário do intervalo, o seu professor vai estar na sala de descanso, que é um direito dele, e o bullying vai correr no corredor, nas quadras. E aí, quer dizer que o pessoal da cantina, o pessoal da faxina, o porteiro não vai ter esse olhar crítico de entender porque aquela criança está sozinha aqui no canto, o que é isso que está acontecendo. Então, capacite e treine a sua equipe da escola toda. Pede ainda uma conscientização e prevenção da comunidade escolar dos pais. Eu sei que é difícil trazer os pais para a escola. Colégio de 800 alunos, vieram 16 ouvir uma palestra sobre o bullying. Colégio Aracaju de 400 alunos, veio a gestora, você não vai falar com ele? Eu falei, vou, pronto, traga ele para a gente conversar. Então, também passar essa responsabilidade para a comunidade escolar. Então, é questão de prevenção e caso seja identificado um caso de bullying, vamos voltar aqui para os personagens. É uma obrigação da escola. Você identificou um caso de bullying na sua escola. É uma obrigação sua prestar assistência social, psicológica e jurídica para a vítima e para o agressor. Não dá para ficar só dando colo, dando abraço, enxugando as lágrimas
da pessoa que foi ofendida e marginalizar o agressor. Escola é local de educação e você tem que mudar o comportamento hostil desse agressor para que ele não repita. Então, a lei determina isso, prevenção do bullying nas escolas. Bacana. Fábio, diante da fala do Dr. Gustavo, né, a gente já falou em outros episódios sobre como escolher bem a escola do seu filho. É válido, é permitido para o pai, quando vai matricular o seu filho, perguntar justamente o que vocês fazem sobre prevenção na escola? Que tipo de programa o pai pode buscar para o seu filho, né, naquela escola, que seja anti-bullying, né? Não, com certeza, né? Assim, a gente já falou também aqui em outros episódios, né, de que o acolhimento ele é essencial, né? Então faz parte da escola, né? A gente tinha formações antes, né, de que valorizavam somente, né, a formação cognitiva, o conteúdo, e a questão, né, do bem-estar das crianças era negligenciada, e os pais escolhiam as escolas que tinham, né, normalmente o melhor resultado. Isso aí. Nos concursos, isso foi modificando com o tempo, né? Acolhimento passou a ser uma super bandeira, né? E eu refuto um pouco essa ideia, né, de que assim, o acolhimento deve ser uma bandeira, um diferencial, né? Por quê? Porque acolhimento é obrigatório. Né? Então, assim, dizer que a escola acolhe e olha... Não é diferencial. Não é um diferencial. E olha para os seus estudantes com total atenção e carinho, cuidado, né? É a mesma coisa dizer que tem professor na escola, a mesma coisa que dizer que tem aula. Né? Então, assim, é óbvio, né? É acomodado. Mas cabe, sim, às famílias, né, buscar identificar qual é a força que a prevenção e qual é a atenção, né? Ou seja, quais são os processos que a escola tem e qual é a eficácia disso. Tá? Uma dica que eu digo também, né, para pais e mães é que tem a escola e tem a turma em que seu filho estuda, sua filha estuda, e tem a galera mais próxima dele. Né? Então, muitas vezes a escola, né, leva uma fama por causa dessa galera aqui. E aí, às vezes, tem uma coincidência ali, né, de personagens, né, que acabam, né, não tendo uma boa relação, e aí a escola, a família pega a leitura dessa galerinha dele, fechadinha, de 5 alunos, né, e leva para a escola. Então, o diretor escolar, ele tem sempre essa tarefa, que é, de certa forma, ingrata, que é, como fazer o que ele quer para a escola funcionar na prática, na turma e em cada coletivo menor. Né? Então, você tem 30 alunos na sala, você tem ali 5, 6 grupinhos. Né? Tem que funcionar em cada grupinho, porque se não funciona no grupinho, a escola vai ser tatuada, né, como aquele grupo lê. Né? Então, isso nem sempre é fácil. Mas sim, a família tem que perguntar sim o que é feito, né? Buscar esses exemplos. Obviamente, exemplos, mesmo que sejam exceções, acabam sendo, né, referências. Né? Então, a gente não tem também como muito fugir disso. Entendi. Doutor Gustavo, uma vez identificado um caso de bullying, quais medidas devem ser tomadas pela escola? Pela escola, o acolhimento que a gente já falou aqui diversas vezes e, de novo, não só para quem sofreu, mas quem praticou e, principalmente, se isso foi uma ação que reverberou em toda a escola, trazer esse entendimento para toda a sua comunidade. A escola hoje, ela tem que ser muito proativa também em lidar e falar sobre temas que alguns consideram polêmicos, mas não, ele tem que estar no dia a dia da escola e falar isso durante o ano todo. A escola tem que falar sobre intolerância religiosa. A escola tem que falar sobre machismo e misoginia. 61 murros no elevador é dose. A escola tem que falar sobre a LGBTQIAPN+fobia. Não é homofobia. Homofobia é um tipo de preconceito por conta da orientação sexual. E muitas vezes o seu aluno está passando por esse tipo de preconceito. Ele não tem a quem recorrer, ele não consegue conversar isso em casa e está sofrendo esse bullying. A escola tem que falar sobre racismo, tem que falar sobre xenofobia durante o ano todo. Falar sobre racismo só em novembro, na Semana da Consciência Negra, é muito pouco. E hoje, cada vez mais, os ministérios públicos estão procurando as escolas e perguntando: o que é que você faz em relação a esses assuntos? Cadê esse programa efetivo de prevenção ao bullying no seu PPP? Divulguem. Está fazendo alguma campanha, está fazendo
Não faça só uma semana temática, trate esse assunto durante o ano todo. Fez um cartaz, guarda, publica isso. Vai servir para você se resguardar e principalmente vai trazer uma publicidade extremamente positiva para a sua escola. O pai vai olhar o seu Instagram e vai dizer: ali é uma escola segura para o meu filho. Então, uma vez identificado, acolha os dois, cuide da plateia para eles entenderem e não repetirem e principalmente seja cada vez mais proativa nessas questões sociais. E você me perguntou sobre a família escolhendo a escola, né? E, de fato, né, o doutor Gustavo usou uma palavra que é a segurança, né? E eu sempre defendi isso como diretor e todas as escolas que a gente dá consultoria, a gente fala sobre isso, né? Nada é mais importante para a família do que, né, o pai e a mãe ir trabalhar sabendo que deixa o seu filho e sua filha num lugar seguro. Né? E aí segurança é segurança física? Sim, mas segurança psicológica, que ele esteja feliz, a gente pode falar uma segurança de felicidade, né? Ou seja, assegurar de que ele está bem, né? Obviamente aprendendo, né? a ter essa felicidade de forma permanente, né? Assim, e construindo as ferramentas para lidar com as dificuldades e se manter, né, feliz. Então esse é o pilar básico de toda escola, né? Depois a gente começa a pensar nos conteúdos, na cognição, enfim, né? Então acho que a questão da segurança ela é essencial e passa por todas essas questões que todos os nossos filhos e filhas têm, né? Todos os nossos filhos e filhas têm a sua individualidade e essa individualidade ela pede reconhecimento, pede aceitação dos outros. Então a escola tem que estar atenta a isso e a família também. Bacana. O doutor Gustavo falou sobre um tema muito importante, né? Sobre trabalhar, por exemplo, a consciência negra não apenas no mês de celebração ali daquele movimento, mas sim o ano todo. Como trabalhar em casa, vamos dizer que a escola não esteja fazendo tudo que ela pode fazer. Como trabalhar em casa esse tema com os filhos? Você pode dar uma dica pra gente? Sim. Vamos lá. Em relação a isso, a primeira coisa é o pai e a mãe, que é a liderança nesse processo. Sim. Né? E a gente fala bastante aqui sobre o quanto é importante para o pai e a mãe ter clareza da sua visão de mundo, importante, né? E a capacidade de passar isso para o seu filho e sua filha. Né? Então, pai e mãe, a primeira coisa é ter esse autoconhecimento, né, da sua visão de mundo, né? O segundo ponto, né, conseguir passar isso para o seu filho e sua filha. Né? Um terceiro ponto que eu vou colocar aqui, esse já bem mais complicado, que exige bem mais sabedoria da nossa parte, é como é que eu comunico os meus valores, né, e ao mesmo tempo eu ensino para o meu filho e minha filha que existem valores diferentes lá fora. E que a gente tem que saber, né, lutar pelos nossos interesses, lutar pela nossa identidade e respeitar a do outro. Né? Coisas que a gente às vezes não concorda por algum motivo, né? Enfim, algum dogma, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver de forma harmoniosa e se possível, além da aceitação. Menos que a aceitação é inaceitável. Né? Então a gente educar o nosso filho para não aceitar uma visão... Isso não tem cabimento, né? Mas se a gente conseguir conviver de forma harmoniosa, é a melhor dos mundos. Esse processo realmente não é fácil, né? Na hora de escolher a escola, né, quanto mais a escola for dialógica nesse aspecto, melhor, que atende a todo mundo, né? Eu refuto bastante a ideia de famílias que escolhem escola porque é muito incisiva com determinado dogma, com determinadas crenças. Né? Ou seja, a gente acredita que o mundo deveria ser assim e a gente faz com que a nossa escola seja assim. E aí, às vezes, essa visão aqui conversa muito com a família, poxa, é aqui que eu vou ficar confortável, porque está alinhado com o que eu acredito. Só que em algum momento, essa criança aqui, ela vai sair dessa bolha, vai sair dessa escola e vai conviver com outras visões, com outros valores, né? E aí, se ela for criada com muita doutrina, com muito dogma, ela vai ter dificuldade dessa flexibilidade. E isso a gente sabe que não é a receita de sucesso, né? A receita de uma vida saudável no mundo de hoje. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Eu acho que quanto mais eclética for a escola, né, que é equilibrar, né,
uma visão global do mundo, de aceitação, né, de diversidade, e ao mesmo tempo, né, assim, poxa, você também tem que ter a sua visão de mundo para se apegar, né? Recentemente eu vi uma charge, me permita, que era bem assim, uma criança olhando para o pai e a mãe, e ele via isso aqui, ó, ele não tinha o rosto do pai e a mãe, ele tinha o celular. Por quê? Porque o pai e a mãe é o tempo todo querendo tirar foto da criança, tá? Não pode dar um espirro, e espirrou, vou filmar, vou tirar. Então a criança só via, não conseguia ver. Você acha que seu filho vai ser o quê? Se na sua casa você está sendo agressivo com sua esposa, se você, mãe, está sendo uma pessoa racista, se está sendo uma pessoa preconceituosa, você acha que ele vai ser o quê? Ele está vendo aquilo ali, sabe? O pai é o espelho do seu filho. Então essa mudança, essa cultura não violenta começa com a gente. Total. Assim, de fato a gente não tem espaço mais para o pai e a mãe ser doutrinário e negar todas as outras visões de mundo, né? Todas as outras crenças, isso não tem mais espaço hoje em dia, né? Então, em relação a isso, a gente realmente tem que ser bem rigoroso, como ele colocou. E a gente fala o tempo todo aqui também sobre o exemplo, né? Como pai e mãe são exemplos, espelhos que os filhos seguem, né? Se pai e mãe têm uma visão, né, muito dogmática, preconceituosa, né, rígida em relação à diversidade, o filho vai provavelmente replicar isso, né? E isso não é saudável, né? Entra no que a gente fala de esquizofrênico, né? Que tem um mundo em casa, o pai e a mãe vendem um mundo em casa para a criança, ela vai para a escola, vende um outro mundo para ela, e como é que ela vai construir a visão própria, né? Então, quanto mais alinhado, quanto mais coerente for, né, os valores da escola, os valores da rua, os valores dos outros ambientes e os valores de casa, melhor para a saúde psicológica da criança. É verdade. Do que eu estou entendendo aqui, né, é que o exemplo conta muito, a conversa conta muito, né, e vamos chegar num extremo. Chegamos no extremo em que o aluno foi agressivo na escola, né? Que medidas disciplinares a escola pode tomar? Ou nenhuma medida? A lei do bullying, e sempre que tenho algo realmente afetivo na lei, eu gosto de trazer, ela tem uma parte que ela diz o seguinte: uma vez identificado o caso de bullying, a escola deve evitar, não é que ela não pode fazer, não é que ela não pode aplicar as medidas disciplinares que estão lá no seu regimento interno. Mas uma vez identificado um caso de bullying, a escola deve evitar a aplicação de medidas disciplinares, prezando sempre pela conscientização e mudança do comportamento hostil do agressor. Porque se você, toda vez que identificar um caso, só ficar aplicando as penalidades, ele não vai se conscientizar e vai repetir. Exemplo prático. O aluno foi e deu um tapa no rosto do colega. Aí você vai aplicar uma suspensão, 2 dias. Coloque ele em casa. Vamos falar sobre suspensão depois. O que ele vai fazer em casa? Jogar bola, YouTube, Netflix, o nome disso é mini férias. Na cabeça dele, amanhã eu vou dar um burro para pegar 5 dias. Então, nem sempre a punição é a atitude correta. Na escola moderna hoje, por exemplo, a suspensão não necessariamente é ficar em casa, pelo contrário. Um aluno levou um cigarro eletrônico para a sua escola. Você vai colocar ele em casa para quê? Para ele fumar o cigarro eletrônico que ele levou? É muito mais educativo ele ficar na escola, até porque o pai paga por isso, fazendo atividades pedagógicas. Ele está fora da sala de aula. Nesse dia ele não vai assistir a aula com os colegas dele. O horário de intervalo dele é separado. Entenda, vai ser muito mais punitivo para ele estar na escola fazendo atividades pedagógicas sobre aquele tema: combate às drogas, cultura não violenta, um filme, uma redação, uma resenha, uma conversa com o psicólogo. E aí você vai fazer o que a lei te determina, que é a mudança do comportamento hostil e conscientização para que não aconteça. Óbvio que tem situações, inclusive de várias reincidências, que você vai aplicar essas medidas disciplinares, mas preze sempre por isso, o entendimento e a conscientização do agressor para que ele não repita. O que o doutor Gustavo falou é bem importante, que, né, o agressor não deve ser excluído, né? A educação... Marginalizado, né? Exatamente, a educação é para todos na escola, né? Então, para a vítima, para o agressor e para a plateia, que você falou muito bem, né? Então, o agressor tem que ter essa educação personalizada, né? Processo para que ele entenda aonde ele errou, né? É o que a gente quer com todos os estudantes. Verdade. Vamos
vou trazer o mesmo cenário que eu trouxe para o Dr. Gustavo para você agora, Fábio, só que você é o pai do agressor, né? Vamos dizer que a escola não tomou a medida que o Dr. Gustavo apresentou e simplesmente deixou ele nessas mini férias. O pai, então, tá com o filho tá trabalhando e com um filho dentro de casa que praticou bullying. Como falar com esse filho que pratica bullying? O que fazer dentro de casa? Sim. Então, a educação a gente sempre faz com, né, eu repito praticamente todo podcast aqui, né? Incentivo, limite, diálogo. Né? Então a gente tem que, né, pensar termos de incentivo, né, mostrar para ele, convidar ele a mudar o comportamento dele. Né? Esse é um ponto. Né? Obviamente, por ele ter errado, a gente não deve fugir de punições. Né? Então, pai e mãe não devem ter nunca vergonha de punir os seus filhos eventuais erros, porque é assim que a vida funciona. Né? Então, lá fora, se um funcionário a gente comete um erro, a gente é demitido. Né? Como cidadão, se a gente comete o erro, a gente tem, né, as punições legais. Então, isso deve acontecer. Então, limitar alguma coisa que ele goste. Né? Então, quando a gente fala de punição, ela sempre tem que fazer sentido para quem está sendo punido. Né? Que é o que machuca ele, né? Assim, não literalmente, né? Mas o que vai fazer ele falar, poxa, eu não posso fazer isso. O que ele vai perder, né? O que ele vai perder. Então, assim, não pode ser uma coisa que na cabeça do pai e da mãe faça sentido. Tem que ser uma coisa que na cabeça da criança seja assim, cara, tô sofrendo essa sanção momentânea, equilibrada, tá? Por causa disso, né? E o diálogo, que é, né, essa orientação, né, mostrar o caminho, né, ouvir também, né? Poxa, por que você fez isso? Né, o que te levou, né, a tomar essa atitude para ir consertando o mindset. Né, que é, não, eu tenho determinada criança, porque isso é engraçado. Eu fiz aquela ação porque eu acho engraçado, meus colegas acham engraçado, eu me destaco como o engraçadinho da galera. Né? Tá, tudo bem, mas é engraçado para todo mundo, se coloca no lugar do outro. Né? Empatia é uma das principais ferramentas de aprendizagem. Se coloca no lugar do outro, né? Como é que você ficaria? Você ia ficar feliz? Né? Então, ir tentando mudar a visão de mundo para que isso fique sólido e no próximo momento ele não acha engraçado, né, humilhar, constranger uma pessoa que sentiu o impacto daquilo. Importante, importante. Doutor Gustavo, bullying é crime. Bullying é crime. O aluno pode ser preso, responsável, gestor da escola? Se o aluno tiver mais de 18 anos, ele vai responder por um processo penal. Abaixo de 12 anos, não. Entre 12 e 18, ele vai passar por um procedimento e ele pode sim fazer as medidas socioeducativas. E o pai? O pai vai preso? O pai pode. Já imaginou que esse pai pode ser um cúmplice? Se foi o pai que editou o vídeo, se foi o pai que inclusive encaminhou esse vídeo em alguns grupos dos amigos dele, então a família também, se ela é cúmplice, se ela participou disso, ela pode responder. Isso na esfera penal. Já teve algumas situações de querer alegar que o gestor também foi cúmplice ou que o gestor foi omisso, e já teve uma condenação, então o gestor tem que começar também a ter esse olhar mais clínico sobre isso, mas o que mais acontece em relação à culpabilização do bullying é na esfera civil, do pedido de indenização, e aí a família da vítima pode demandar tanto contra a escola como contra a família daquele agressor, mesmo ele tendo menos de 12 anos, mesmo ele estando de 12 a 16 anos. Se ela consegue comprovar que houve um dano moral à imagem, à honra, que houve uma exposição perante terceiros, o chamado dano moral, essa família pode pedir essa reparação tanto à escola quanto à família do agressor. Então, escola, o que você precisa fazer para evitar esse tipo de ação é justamente fazer o que a lei lhe determina. Ter um programa preventivo e efetivo em relação ao bullying. E se resguarde, saia guardando tudo. Tenha no seu PPP, faça um programa efetivo, site, Instagram, guarde todo e qualquer material. Filme as palestras que você está fazendo para os professores, para os alunos, para os pais, para quando ocorrer uma possível ação judicial, você demonstrar ao juiz: eu fiz tudo o que me foi determinado, porque é humanamente possível você proibir que aconteça, por exemplo, um bullying virtual. Mas eu fiz a minha parte, fiz. Então, fatalmente, você não vai ser condenada, ou se for, na quantia mínima possível. Não dá para ser omissa. Não dá para ser omisso. Gente, eu tenho aprendido muito aqui, né? Eu não canso de falar isso. E a gente falou muito sobre o agressor, o agredido, a plateia, né? Eu queria agora encerrar esse episódio do podcast
com uma fala prática, né? Começar com você, Fábio. Uma fala prática, né, para os pais sobre o bullying. Ou como prevenir, conversar com seus filhos sobre como prevenir, ou conversar com eles para que eles não pratiquem, né? Você ainda há pouco falou como conversar com o filho que pratica o bullying e como conversar com o filho que sofre o bullying. Dá uma chave final para a gente sobre esse episódio, por favor. Bacana. Acho que resumindo tudo que a gente falou aqui, vou pegar aqui, né, um pouco da fala do Dr. Gustavo. Seu filho, sua filha, ele é participativo no bullying, porque o bullying existe, né? Antigamente ele era banalizado, né? Na nossa geração era só brincadeira, não tinha muito espaço para a gente falar de uma dor profunda diante das brincadeiras, né? Né? Então seu filho, sua filha está passando por isso, né? E sobre algum papel, sobre algum chapéu, né? Então ou ele é o agredido, ou ele é o agressor, ou ele é a plateia. Então independente do papel, né, que ele esteja, ele está participando, ele está vendo isso acontecer, né? Então, toda a família, né, todo pai e toda mãe deve estar preocupado com isso, né? Sendo que dependendo do chapéu, né, são conversas específicas, né? Sim. Resumindo, né, se é o agressor, né, mostrar que só é engraçado quando todo mundo ri, né? Se é o agredido, vamos aprender a se defender na prática, no dia a dia, e se defender de uma forma que também dê fim àquele processo que está acontecendo. Se é a plateia, né, ensinar empatia, mostrar que se você estivesse no lugar do agredido, não ia ser tão engraçado assim, né? E como o Dr. Gustavo falou com muita pertinência, né, ensinar uma responsabilidade até de intervenção, né, de até militância, de não, isso não é engraçado. Ou seja, vamos atuar aqui de só é engraçado quando todo mundo ri. Uma brincadeira só é legal quando todo mundo aceita, né? Então, se seu filho é plateia, né, ensinar ele que não é legal ser omisso. Ele tem que precisar ter uma opinião ativa, né, na pior das hipóteses, condenando aquela ação, né, de constrangimento. Doutor Gustavo, uma fala final sobre bullying? Gestor, primeiro, programa efetivo de prevenção. Canais para denúncia de possíveis casos de bullying. E pense, eu disse isso aqui recentemente, assistência psicológica, social e jurídica. Tenham essas 3 equipes na sua escola para evitar que isso aconteça e para efetivamente fazer o que lhe é determinado. Falamos de reparação civil, de uma condenação. Só que isso aqui, na maioria das vezes, é o pior dano que você vai sofrer. Já imaginou? Todos os sites, todos os blogs, a sua escola sendo manchada, o nome que você levou anos para construir sendo derrubado em questão de segundos por conta de um caso mais grave de bullying, suicídio dentro da escola, facadas, tiros dentro da escola, que infelizmente isso aconteceu em várias situações aqui no Brasil. Isso não é só coisa de americano maluco, isso acontece aqui também. Então cuide para que não seja o nome da sua escola que esteja lá. Aluno morre por conta de bullying na escola, coloque o nome da sua escola nessa frase. Gostou? Então trabalhe muito em cima disso. Gente, muito obrigada. Mais um episódio que a gente aprende, que a gente absorve, né? Isso é muito importante. Queria agradecer a você também que está assistindo a gente. Esse programa passa no YouTube, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Também estamos no Spotify e no Deezer. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Grande abraço. Um abraço, gente.